Mateus capítulo 4. Quem achou, diga glória. 4, versículo 17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Verso 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Verso 19 do capítulo 5. Capítulo 5, verso 19. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porventura vos digo, se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Amados, esses dias ali na América, nós estivemos orando, buscando a direção do Senhor para alguns pontos, algumas situações, e é impressionante nós entendermos princípios do reino. O tema desta mensagem é justamente esse: princípios do reino. Temos um Deus todo-poderoso e uma palavra aonde Deus se manifesta dizendo: tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Quantos creem que a palavra de Deus é verdade? Quantos creem que a palavra de Deus não muda? Quantos têm necessidades aqui? Tem alguns irmãos que não têm, graças a Deus por isso. Ô glória. Tudo quanto pedirmos, crendo, receberemos. Isso nos dá uma garantia que quando nós estamos cumprindo os princípios, nós vamos desfrutar da vitória, da resposta, da bênção e da palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus nos conduz a caminhos para que possamos viver o milagre, para que possamos viver o sobrenatural. Meu amado, existem princípios na Bíblia, na palavra de Deus, que não podem ser quebrados. E se você quebrar o princípio, não vai acontecer o milagre, não vai funcionar a palavra, porque Deus age por meio de princípios. E um dos princípios que nós temos que entender para a igreja hoje é que Jesus veio a essa terra para cumprir a palavra, para cumprir a lei. Jesus veio a esta terra para trazer a palavra de Deus, para instituir a igreja do Senhor Jesus Cristo. E temos estado embasado neste ano inteiro em Mateus capítulo 11, verso 12. Desde os dias de João Batista até hoje se faz violência no reino dos céus, e somente os poderosos é que se apoderam dele, se apoderam da resposta. Meu amado, nós temos que aprender a viver o princípio do reino. A palavra de Deus nos dá princípios. Em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos entender alguns princípios do reino de Deus. Se não cumprirmos os princípios, não vamos desfrutar da resposta, não vamos desfrutar da vitória. Então, Jesus veio a esta terra, e todo momento que ele esteve nessa terra, desde então, começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E hoje, você, igreja, o Senhor conta contigo para trazer o reino de Deus na terra. E a oração que Jesus ensinou no Pai Nosso: venha sobre nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto nos céus. E quando Jesus está encerrando a oração, Jesus ensina: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Irmãos, nós temos que aprender a viver o reino de Deus e aprender a trazer o reino de Deus, porque quando o reino de Deus vem sobre a terra, a tua resposta acontece, o teu milagre vem à tona, a bênção e o milagre do Senhor vai acontecer na tua vida, porque Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Tudo aquilo que Deus prometeu, o diabo queira ou não queira, o homem queira ou não queira, vai acontecer na sua vida, porque Ele é Deus e Ele vai realizar um milagre na tua vida. Quando entendemos a cumprir o princípio do reino, nós vamos desfrutar da vitória, nós vamos desfrutar do milagre do Senhor. Agora temos que entender que há uma batalha de dois reinos. Há uma batalha do reino celeste com os reinos das trevas, e o reino das trevas com o reino celeste. Se o que você está vivendo hoje não é o que você pediu a Deus, é porque tem um inferno inteiro, meu irmão, se levantando contra a tua vida, e essa guerra não é brincadeira.
Estamos vivendo dias em que temos observado a batalha espiritual, ela tem sido tão forte, que tem sido até notória no nosso corpo, na nossa carne, a dor, a fraqueza, o cansaço, o desânimo, a tristeza, a angústia, são tudo consequências da batalha dos reinos. Estamos vivendo diante de situações em que o reino das trevas sabe que está chegando ao fim do período deles, e então, meu amado, o diabo está investindo pesado contra a tua vida, contra tudo e contra todos que se levantam em nome de Jesus. Há uma resistência do inferno, há uma resistência nas regiões celestes, e somente os poderosos é que podem se apossar, podem trazer, podem resgatar o milagre do Senhor. Meu amado, Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o mesmo Deus que curou a mulher do fluxo de sangue, o mesmo Deus que abriu os olhos dos cegos, o mesmo Deus que levantou o paralítico, o mesmo Deus, meu amado, que ressuscitou o filho da viúva de Naim, o mesmo Deus, meu amado, que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que parou o sol e parou a chuva, o mesmo Deus, meu amado, que fez todas estas coisas, é Deus para te dar resposta, é Deus para te dar o milagre, é Deus para trazer à tona aquilo que você tem clamado. Se você não tem recebido, é porque você tem quebrado algum princípio do reino. Então toma cuidado com os princípios do reino, para você não ficar sem resposta na palavra de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Meu amado, se você não está buscando em primeiro lugar ao reino de Deus, não adianta você ficar chorando, clamando, pedindo. Se você não está buscando em primeiro lugar o reino de Deus, não adianta você vir requerer alguma bênção, não adianta você requerer alguma resposta. A palavra de Deus te ensina princípios, e se você não se submeter ao princípio da palavra de Deus, você não vai viver o milagre, você não vai viver a bênção, você não vai viver o que o reino te proporciona. O reino de Deus, meu amado, é um reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo, e você tem que entender que quando você busca o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Pode ser saúde, pode ser causa na justiça, casa, ou seja, moradia, qualquer coisa que você buscar, Ele é Deus para trazer a provisão, Ele é Deus para trazer a resposta, Ele é Deus, meu amado. Para os homens pode ser impossível, mas não ao nosso Deus, porque para o nosso Deus todas as coisas são possíveis. Você entrou neste lugar nessa noite com alguma causa impossível, Ele é Senhor das causas impossíveis, mas cumpra o princípio, busque em primeiro lugar o reino de Deus, cumpra o princípio, meu amado. Ele é Senhor de todos os reinos, seja do reino dos céus ou do reino das trevas, Ele é Senhor de todas as coisas, mas Ele deixou alguns princípios. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Outro princípio que Ele deixou, meu amado: quem quiser ser maior no reino de Deus tem que ser servo. Se você não estiver disposto a servir, você nunca vai crescer no reino. Se você não estiver disposto ao serviço do reino, você nunca vai estar, meu amado, prosperando conforme a medida deste reino. Se você não estiver, meu amado, pronto para servir ao Senhor, pronto para servir a Deus com aquilo que o Senhor tem colocado, com aquilo que o Senhor tem te dado, não adianta você batalhar porque você quebrou um princípio, você feriu um princípio do reino, e depois não sabe por que não está acontecendo, por que não está prosperando, porque um princípio do reino foi quebrado. E quando você quebra um princípio do reino, Jesus então prega: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Tem que arrepender, tem que consertar e tem que cumprir o princípio do reino, para que nós possamos viver o milagre que é viver o reino dos céus. Quando nós pedimos, quando nós oramos, quando nós clamamos: venha sobre nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando nós declaramos: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ah, meu amado, a palavra de Deus nos ensina diversos princípios. Um dos princípios, por exemplo: toda casa dividida não subsistirá, porque no reino, meu amado, não pode haver divisão, no reino tem que haver unidade. No reino, meu amado, nós temos que entender que aquele que quer adorar ao Senhor tem que ser como criança, para poder receber o milagre e a resposta do Senhor. Simples como a criança, tem que ter o coração perdoador, porque um dos princípios do reino: se você não perdoar, você está retendo perdão para você mesmo.
Perdoa-nos assim como nós temos perdoado. E a falta de perdão, meu amado, impede a tua vida cristã. A falta de perdão, Deus coloca fortemente isso no meu coração. Há vidas aqui que estão com situações retidas por falta de perdão. E perdão é decisão. Perdão não é sentimento. Ah, pastor, não estou sentindo de perdoar. Você não precisa sentir. Você decide perdoar. O resto quem vai fazer é o Espírito Santo de Deus. Quem vai trabalhar é o Espírito Santo de Deus. Mas com a tua boca, conscientemente, você diz: Senhor, eu perdoo. Ainda que eu não queira, mas eu perdoo. Você decide, decisão. Agora, Senhor, trata no meu coração para tirar as mágoas, as tristezas, tirar os ressentimentos. Mas a palavra de Deus, diante da ceia, nos diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma. Quando Paulo está dizendo por revelação, para fazermos esse exame introspectivo, Paulo estava dizendo: analise você a si mesmo e libera o perdão. Reata a tua ligação com Deus, cumpre o princípio do reino, libera o perdão para você ser perdoado. Estamos diante da ceia do Senhor, amados, e há situações que na verdade nós endurecemos o coração e não queremos perdoar. Agora o mais difícil é que perdoar significa abraçar de novo sem reservas. Ai, Jesus! Então, quando eu entendo o princípio do reino, eu entendo o milagre do que Deus quer fazer, reatar a aliança, reatar o que havia quebrado. Temos uma aliança para com Deus, e essa aliança pode ser quebrada quando você quebra a aliança para com o próximo, para com o irmão, ou para com a pessoa, porque a palavra de Deus nos ensina a amarmos inimigos, amarmos os da nossa casa. A palavra de Deus nos ensina a amarmos os que nos maldizem, abençoarmos os que nos maldizem. São princípios do reino que, se você quebrar, você não vai desfrutar do milagre, da bênção, da prosperidade que esse reino pode trazer. Outra coisa muito interessante que eu vejo em Gênesis, só no livro de Gênesis. Gênesis é o livro dos princípios. Todo princípio está estabelecido no reino. E todo princípio estabelecido no reino está estabelecido em Gênesis. Só no capítulo de Gênesis existem 55 vezes: produza segundo a sua espécie. 55 vezes. Isso me mostra que se eu semear amor, eu vou colher amor, mas se eu semear ódio, eu vou colher segundo a sua espécie, eu vou colher ódio. Isso me mostra que se eu semear alegria, eu vou colher alegria. Se eu semear serviço, eu vou colher serviço. Se eu semear finanças, eu vou colher finanças. Se eu semear maçã, eu não vou colher caqui. Se eu semear abacaxi, irmão, eu não vou colher melancia. Porque a semente, ela produz segundo o seu fruto. E nós temos, o fruto produz segundo a sua semente. E nós temos que entender, amados, que tudo vai produzir no reino segundo a sua espécie. Aquilo que você semear, com a mesma medida com que você medir, vos medirão de novo, porque são princípios do reino, e nós temos que entender os princípios do reino, porque no meio da palavra de Deus, nós temos a receita, temos a estratégia, temos, meu amado, a direção para todas as coisas, para termos uma vida de vitória, termos uma vida de bênção. A palavra de Deus tem mais de 8.000 promessas para você, e todas elas têm uma condicional: se Deus prometeu, prometeu, Ele cumpre, mas você tem que cumprir a sua parte. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se esse povo orar, se esse povo buscar a minha face, se esse povo se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Para Deus ouvir, você tem que se humilhar, orar, buscar a face do Senhor. E isso, meu amado, não é apelo para o pecador, não. Isso é para a igreja do Senhor. Se a minha igreja, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus estava dizendo àquele povo, e Jesus está dizendo a nós hoje: eu tenho bênção para você, mas se arrependa dos seus maus caminhos. Você que está dentro da igreja há anos, mas continua praticando coisas erradas, o Senhor é Deus para tirar essa situação da sua vida, e Ele te diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos,
filhos, então eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus tem cura para a tua vida, Deus tem cura. Terra, meu amado, é a terra do teu coração. Terra, meu amado, quantas vezes nos tornamos religiosos de estarmos dentro da igreja e olhando para a vida de Samuel, nós observamos, meu amado, que Samuel vivia no templo e servia no templo, porém Samuel não conhecia o Senhor. Estar na igreja de segunda a segunda, estar na igreja 40 anos, não é sinal que você conhece o Senhor. Meu amado, a palavra de Deus nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias capítulo 6, verso 3, a palavra de Deus nos diz, a declaração de Jó, depois da prova, depois da luta, depois da pressão, antes eu conhecia o Senhor de ouvir os outros falarem, mas agora os meus olhos o veem. Meu amado, é a pressão que vai fazer você conhecer ao Senhor, é a luta que vai fazer você buscar ao Senhor, é no vale que vai manifestar a glória do Senhor. Não adianta você quebrar um princípio do reino e viver um evangelho glorioso, porque a unção de Deus quebra o jugo e remove o fardo, mas o princípio do reino é que quando a pressão vem, a glória do Senhor se manifesta, e a unção do Senhor. E o salmista declara, Salmo 119, 84, foi-me bom ter sido afligido, para que pudesse aprender a tua lei. Quantas vezes não entendemos a prova, quantas vezes não entendemos o que Deus está fazendo, quantas vezes não entendemos o atuar, o agir de Deus, quantas vezes, amados, não é o diabo que está resistindo, não, é Deus. Se você fugir do propósito, se você quebrar o princípio do reino, é Deus que coloca a confusão no arraial. Um dos princípios do reino foi quebrado, e reuniram um povo, e esse povo começou a dizer: eia, edificamos para nós uma torre, edificamos para nós uma torre que toque nos céus, que o seu cume toque nas nuvens. E começaram a se reunir, sendo que o princípio do reino de Deus era: multiplicai, espalhai, enchei a terra. Deus não chamou aquele povo para fazer uma torre de Babel, meu amado. Deus não chamou aquele povo para ficar crescendo somente para cima. O Senhor queria espalhá-los pela face da terra. O Senhor queria que fosse cada um para um lado, para que a mensagem do reino fosse pregada, para que o evangelho do reino fosse pregado. Eles quebraram o princípio de Deus, e o que aconteceu? O próprio Deus diz: eia, desçamos e façamos confusão no arraial, porque todos eles são um, e sendo eles um, não poderemos contra eles, então desçamos e confundamos as línguas. E o próprio Deus desce, através do Espírito Santo de Deus, e coloca a confusão, e a torre de Babel não estão entendendo mais, cada um vai para um lado. Por quê? Porque quebraram um princípio do reino, onde o Senhor queria que eles pudessem pregar, anunciar o evangelho, se espalhar sobre a terra. Meu amado, se você tem quebrado um princípio do reino, Deus não tem compromisso com pessoas descompromissadas. Mas Deus te trouxe nesse lugar, nessa noite, para te dizer que Ele quer uma aliança contigo, Ele quer reatar a aliança contigo. E meu amado, quando o Senhor quer reatar a aliança, é porque Ele quer te abençoar, Ele quer te prosperar, Ele quer agir por você. Você saiu dos caminhos do Senhor, andou por outros caminhos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Meu amado, você viu que sozinho você não consegue, você viu que sozinho não dá, você viu que sozinho você tem se desesperado, frustrado, decepcionado, quebrado a cara, mas Deus é Deus, meu amado, aonde quando você entra em aliança com Ele, Ele garante, Ele é Deus para fazer o milagre, Ele é Deus para realizar. Não quebre princípios no reino de Deus. Certa vez Davi tinha uma boa intenção, e muitas pessoas dentro da casa do Senhor têm boa intenção, mas infelizmente o inferno está cheio de boa intenção. E Davi tinha uma intenção: vamos trazer a arca.
queremos resgatar, queremos trazer a arca que representa a presença do Senhor, vamos resgatá-la a qualquer preço, a qualquer custo. E Ele manda então carros de boi, manda pessoas despreparadas, pessoas, meu amado, que não tinham um relacionamento, uma unção com o Senhor. Ele manda pessoas de qualquer jeito e vão com uma boa intenção do rei resgatar a arca, mas quebram um princípio de Deus. Presença de Deus e unção de Deus só se conduz no ombro de verdadeiros adoradores, no ombro de sacerdotes e levitas, pessoas que adoram ao Senhor. Não adianta você querer conduzir a presença de Deus se você não estiver adorando ao Deus Todo-Poderoso. A glória do Senhor, ela só é conduzida quando você tem uma vida de jejum, de oração, de santidade, uma vida de adoração. A glória do Senhor vai ser conduzida. Se você quiser trazer o princípio da glória do Senhor e conduzir a arca em carros novos, em carros de boi, na força humana, na sua própria força, o resultado disso é morte no arraial. Morreu Uzai e Aiô, porque o boi tropeçou e a arca ia cair, eles seguraram a arca, e ao tocar na arca, morreram, porque quebraram o princípio de Deus, quebraram o princípio do Senhor, que somente os sacerdotes é que podiam tocar, e somente os levitas que podiam conduzir, os verdadeiros adoradores que podiam conduzir. Ana, todos os anos subia até o templo para entregar a oferta junto com seu marido Eucana e Penina, e todos os anos a sua competidora Penina a afrontava, a humilhava, e todos os anos, diz o texto, que Ana chorava, emburrava e não comia. Todos os anos ela quebrou princípios, mas no ano em que ela entendeu, eu não venho aqui para chorar, eu não venho aqui para ficar magoada porque Penina está dando filhos ao meu marido, não, eu venho aqui para adorar ao Senhor. Naquele ano que ela entendeu o princípio do reino, ela pôs-se a orar ao Senhor, a clamar ao Senhor no altar, chorou com amargura de alma, e o Senhor ouviu a oração de Ana, meu amado, se Deus não está trazendo a resposta, se Deus não muda uma situação, é porque Deus quer mudar o coração. Se Deus não muda uma realidade, é porque Deus quer tratar para você voltar ao princípio do reino, você cumprir o princípio do reino. Alguma coisa do princípio do reino está sendo retida, está sendo ferida, e por isso que a tua bênção é retida. E no ano que Ana entendeu, diz a palavra, que o sacerdote chega a ela e diz: o Senhor conceda o pedido do teu coração, vai em paz para a tua casa. E ela foi, teve um filho, concebeu, nasceu Samuel, porque ela se submeteu ao princípio do reino. Daniel tem uma resistência, e uma resistência de uma batalha, e nessa batalha, meu amado, Daniel põe a jejuar, a orar, a buscar ao Senhor, e a palavra nos declara, o anjo chegando diante de Daniel diz: eu vim por causa das tuas palavras. Que palavra que você tem liberado na hora da prova? Que palavra você tem liberado na hora da luta? Que palavra que você tem liberado na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora do caos? Palavra de morte, e depois não sabe por que está vivendo situação de morte. Que palavra você tem liberado no sofrimento, no vale? Eu vim por causa da tua palavra, Daniel. Meu amado, é pela tua palavra que você vai trazer, é pela tua palavra que você vai resgatar a força, o reino dos céus e viver o milagre, porque a palavra de Deus nos diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, tudo quanto pedirdes vos será feito. Quando você está cumprindo os princípios do reino, você tem convicção: Ele é o Deus que me ouve, e é o Deus que me responde. Eu sei que meu Redentor vive, e estou bem certo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. A luta vem, a prova vem, a pressão vem, mas eu sei que Ele é fiel, e no tempo certo vai manifestar a glória, e vai romper a bênção do Senhor, por causa das minhas palavras. Orando nesses dias ali nos Estados Unidos, o Senhor me mostrou algo muito sério.
a qual eu coloquei como pastoral nessa semana. Abra sua Bíblia comigo em Joel capítulo 2, verso 23. E vós, 2:23, ó filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele, o Senhor, vos dará ensinadores de justiça, fará descer a chuva temporã e a serôdia no primeiro mês. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de mosto, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, oruga, pulgão e locusta, o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis fartamente, ficareis satisfeitos e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo, a minha igreja, os meus filhos, não mais serão envergonhados para sempre. Vimos este texto e alguns meses atrás lançamos uma campanha, Desafio das 3 Medidas, porque Deus nos mostrou a revelação, mas temos que entender que a revelação do Senhor é gradativa. E assim que cumprimos parte da revelação, o Senhor vai dando a segunda parte. Deus nunca revela o plano completo, porque se Ele revelar, você desiste no meio do caminho. José, você vai ser governador, mas Deus não falou o que Ele ia passar até chegar a ser governador. E você olha isso na palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, que todo homem e mulher de Deus na Bíblia, quando eles deram o primeiro passo, que o Senhor falou o segundo. Moisés, tira meu povo do Egito. Tirou, veio as 10 pragas, tudo. A hora que ele sai com o povo aonde, Senhor? Por aqui. Ele vai neste caminho, e agora chega diante do mar. Senhor, e agora? Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Sobre as águas? Marcha, então marcha. Deus não falou que aquele caminho tinha águas, mas diante da dificuldade, Deus revelou o plano dele, uma segunda parte do plano dele. E é na luta, é no vale, é na aflição, é na dificuldade que Deus vai trazendo, complementando a revelação. E meu amado, eu creio que Deus vai levantar uma igreja próspera, uma igreja abençoada, uma igreja que vai alcançar os 4 cantos da terra. Eu creio, meu amado, que o Senhor vai levantar uma igreja na unção de Elias, na unção, meu amado, de João Batista, para preparar o caminho e endireitar as veredas. Eu creio, meu amado, que é o próprio Deus que está espremendo a sua igreja, para que a igreja possa se voltar para o Senhor, possa jejuar, possa buscar, possa se consertar com o Senhor. É o próprio Deus que está espremendo e colocando a igreja sob pressão, colocando a igreja no Getsemane, para que a igreja possa receber a glória da segunda casa, que é muito maior do que a primeira. E meu amado, quando eu olho para esse texto, o verso 25, e restituir-vos-ei, quem que vai restituir? Deus. O que Ele vai restituir? Os anos que foram consumidos pelo devorador, migrador, cortador e destruidor. O meu grande exército que enviei contra vós. Ponto. Primeiro ponto. Temos que entender que esse exército é exército de Deus, não é exército do diabo, não. Tem muitos ministérios por aí, muitas igrejas, muitos líderes, muitos pastores, dizendo que devorador, cortador, destruidor e migrador são legiões de Satanás. Não. Satanás, Deus te deu autoridade para expulsar em nome de Jesus, ele tem que sair. Agora, exército de Deus, você não expulsa por palavras. Exército de Deus, você expulsa cumprindo o princípio do reino. Malaquias capítulo 3, nos diz: tornai vós para mim, e eu tornarei para vós. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu vou voltar para esse povo. Tornai vós para mim, Malaquias capítulo 3, verso 7. Desde os dias dos vossos pais os desviastes dos meus estatutos, dos meus princípios, da minha lei, e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais em dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei
todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança, e por causa da tua obediência, porque você cumpriu o princípio, eu, o Senhor, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas, que me mostra que é plural. Outra coisa importante, esse é um princípio do reino, para que o Senhor repreenda o devorador. Agora o segredo aqui é o Senhor repreender o devorador, e devorador, meu amado, é o primeiro, é o gafanhoto, e quando repreende o devorador, você só está desfrutando da boa medida, a medida exata. Mas tem mais 3 desafios, que hoje nós tínhamos colocado como terceira parte do desafio, mas meu amado, Deus me chamou fortemente a atenção, e Deus disse: assim como o dízimo é de cada valor que eu coloco, assim também as outras 3 legiões, é de cada porção que meu povo recebe. Eu falei: ok, Senhor, me perdoe. Queremos desfrutar da medida transbordante, mas não queremos, meu amado, cumprir o princípio. Queremos que o Senhor abençoe, que o Senhor prospere. Queremos, meu amado, as respostas que o reino de Deus pode dar, mas não queremos cumprir os princípios. Não adianta, se não cumprirmos o princípio de Deus, Deus não vai abençoar o seu povo. Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para não poder abençoar, e nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir, mas os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Você quer prosperar, meu amado? A igreja, organização, não precisa do teu dinheiro. Deus não estabeleceu dízimo e oferta para cobrir as contas da igreja, não. Deus estabeleceu dízimos e ofertas como segredo espiritual para você prosperar, para você ser abençoado. Bendito serás no campo, bendito serás no trabalho, bendito serás o teu fruto, a tua amassadeira, bendito serás em tudo que puseres a tua mão, prosperará. Meu amado, Ele é Deus que tem poder de transformar e mudar a realidade financeira do Brasil. Ele é Deus, meu amado, que tem poder de transformar a realidade da nossa nação. A palavra de Deus nos diz em Deuteronômio que se o povo se voltar e buscar a ídolos, se o povo se voltar e buscar a imagens e cultuar a imagens, cultuar a ídolos, o Senhor reteria a chuva e o Senhor traria a seca sobre a terra. Sabe o que está acontecendo no Nordeste? O deserto está florescendo. E você sabe por que o deserto está florescendo? Porque a idolatria entrou em descrédito. E inúmeros católicos estão dizendo: nós não queremos mais esses deuses, não queremos mais essas imagens. E a partir do momento, meu amado, em que as pessoas começaram a declarar: nós não queremos isso, nós queremos algo que funcione, algo verdadeiro, nós queremos algo real. Meu amado, Deus não nos levou para o Nordeste em vão, no mês de agosto. O Senhor tem um propósito em todas as coisas, e nós temos visto frutos, amém, apenas pelo momento, meu amado, de passarmos pela terra. Ele é Deus para quebrar a maldição, Ele é Deus para transformar a maldição em bênção. E aquele povo, meu amado, ouviu da palavra de Deus, está abandonando os ídolos, está abandonando todas as coisas, e agora foi provado que o Nordeste é a terra mais fértil do mundo. Ficou em descanso anos e anos. Cientistas, pessoas, estudiosos estão agora sondando a terra do Nordeste e descobriram que o mundo todo está num caos na questão de água, mas no Nordeste tem o melhor lençol aquático subterrâneo. Sabe por quê? Porque o povo voltou para o princípio.
O povo está largando os ídolos, o povo está largando as imagens, o povo está largando a idolatria. E meu amado, Deus tem cura, ainda que seja terra seca, Ele tem poder para fazer aquele deserto florescer. Se aquele povo se voltar para o Senhor, nós vamos ver a história do Nordeste sendo mudada, se aquele povo se voltar para o princípio de Deus. Da mesma forma, eu posso ver que Lucas capítulo 6, Lucas 6, verso 38, me garante algo: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, vos medirão de novo. Da mesma forma que Deus tem 4 exércitos de gafanhotos: devorador, cortador, migrador e destruidor. Deus tem 4 medidas de bênção: boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. O devorador só é repreendido pela tua obediência no dízimo. Você vai desfrutar da boa medida. Mas existem 3 legiões que precisam ser repreendidas por 3 desafios de obediência mensal de cada situação que você esteja vivendo. Se a tua semente não está produzindo, volte a cumprir o princípio, volte a cumprir a palavra de Deus. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Deus tem a medida transbordante, e eu creio, meu amado, que as nações vão olhar para a igreja do Senhor Jesus Cristo. As nações vão dizer: vocês são uma terra próspera, um povo abençoado, vocês são bem-aventurados. Qual é o segredo? O que está acontecendo? As pessoas vão ter que olhar para a tua vida e vão ver a prosperidade de Deus na sua vida, vão ver o segredo de Deus, o milagre de Deus na sua vida. Muitas vezes nós não damos dízimos ou não damos ofertas porque achamos que é pouco. Meu amado, não é o valor financeiro que Deus quer. Deus não se importa se você dá 10 reais, se você dá R$1, se você dá 10 centavos. O que Deus quer é a motivação do teu coração. Dízimo é 10%, é primeiro décimo, a primeira parte você consagra ao Senhor, não é a última parte, não é o último décimo, a primeira parte. Mas oferta é quando você ouvir a voz do Senhor. Dá 10 reais, dá R$1, dá 50 reais. Quando você ouvir a voz do Senhor no teu coração, não é o valor financeiro. Temos inúmeros testemunhos de milagre aqui, que foram de ofertas sacrificiais. E quando as pessoas colocam o valor da oferta sacrificial, meu amado, muitas vezes o sacrifício para a pessoa é R$1,40. Um testemunho que eu li esses dias. Uma outra pessoa recebeu um milagre com um sacrifício que ela fez, ela não tinha nada, e Deus falou com ela: dá tudo que tem na sua carteira, e ela abriu a carteira, tinha 80 centavos, e foi aquelas moedinhas, 80 centavos, não é o valor financeiro, puxa, fulano de tal deu X, não, meu amado, não é o valor financeiro que Deus quer. Deus quer que você se volte para o princípio de Deus, isso é princípio, e o princípio está na obediência. Eu não sei o que é sacrificial para você, talvez o teu sacrificial seja 10 centavos hoje, eu não sei qual é o sacrificial para você, mas eu sei que quando Deus fala, e Deus fala, é Deus que fala, não sou eu que vou estabelecer o valor, é Deus que fala. Tornai vós para mim, meu amado, dízimo e oferta não é coisa da lei, não. Abraão, 2000 anos antes da lei, já dava dízimos e ofertas ao Senhor. A lei não tinha estabelecido isso. Jacó foi dizimista, Isaac foi dizimista. Os filhos de Adão e Eva consagraram uma oferta ao Senhor, de maneira tal que Abel, sua oferta agradou o coração de Deus, mas Caim, o Senhor não se agradou, porque a motivação do coração estava errada, e ele deu a sua oferta. Ao cabo de dias, resto. Agora, Abel deu a primícia, a primazia. A mulher que vai procurar o profeta Eliseu, estava desesperada, os credores queriam tirar os seus 2 filhos, e ela ouve o profeta de Deus,
que é que você tem em casa? Não tenho nada, senão um pouquinho de azeite. É esse pouquinho de azeite. Mas é o último que eu tenho. É esse. Põe à disposição nas mãos do Senhor. E ela viveu a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, de maneira tal que o profeta disse: vai, paga todas as suas dívidas e vivei do que transbordou, do restante que sobrou. Ele é Deus para fazer prosperar. Qual é o princípio de Deus que você tem quebrado? Falta de perdão? Qual é o princípio de Deus que você tem quebrado? Se desviou dos caminhos do Senhor? Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Para se desfrutar da boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Assim como o dízimo é aquilo que o Senhor coloca no teu coração, e repreende o devorador, se você quiser repreender as outras 3 partes, você tem que entrar no princípio de Deus, na obediência do princípio do Senhor. Mas existem vidas aqui, que o princípio que foi quebrado, é a tua aliança com Deus. Você se afastou dos caminhos do Senhor, e por isso que as portas se fecharam, tudo está dando errado, e você não está vendo as coisas acontecerem. Hoje Deus te dá uma oportunidade de reatar essa aliança com o Senhor. Deus não quer que você tenha uma religião, mas Deus quer um cristianismo verdadeiro, uma experiência com o Senhor Jesus. Tendo Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, tendo Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador. Talvez você se afastou, você se desviou, você caiu, você pecou, eu não sei. Ele sabe, e Ele está tocando no teu coração agora. Você que é servo do Senhor, você que tem estado na casa do Senhor, eu não sei qual princípio que você quebrou, eu não sei qual princípio que você feriu, eu não sei qual princípio. Falta de perdão. Diga ao Senhor: Senhor, eu quero perdoar. Tu sabes que eu não consigo, Senhor, mas eu quero reatar esse princípio, porque tenho visto que esse ódio, essa mágoa, esse rancor tem trazido enfermidade na minha vida, no meu corpo, na minha alma e no meu espírito, no meu relacionamento para contigo. Por mais difícil que seja, meu amado, Jesus sendo torturado, Jesus declara: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Será que a tua tortura tem sido maior do que ser crucificado na cruz do Calvário? Será que a sua dor e o seu ferimento tem sido maior do que o do Senhor Jesus Cristo, que entregou sua vida no Getsemane, para nos dar vida e vida com abundância? Será que nós temos sido tão retos, justo, íntegro, a ponto de não precisarmos de perdão dos nossos pecados? Porque Jesus ensina na oração do Pai Nosso: perdoa-nos assim como nós temos perdoado. Perdão é uma via de mão dupla. Quando você perdoa, você recebe o perdão de Deus. Quando você libera perdão, você então recebe o perdão de Deus. Assim como as finanças é uma via de mão dupla: dai e ser-vos-á dado. O teu dar libera o dar de Deus sobre a sua vida. A tua obediência no princípio vai fazer você desfrutar da boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. É o teu dar que vai liberar o dar de Deus, a tua gratidão, a tua alegria em contribuir, sabendo que Deus é Deus, que contribuiu com a maior parte, para que você tivesse forças para receber o seu salário e o seu ganho. Nessa hora, você que percebeu, talvez o princípio que você quebrou, não foi nem finanças e nem falta de perdão. Talvez é outro princípio que você quebrou, que você feriu, que o Espírito Santo está testificando no teu coração. Mas nessa noite, você que quer reatar esse princípio, você que quer dizer: Senhor, eu quero um conserto, eu quero me voltar diante de Ti. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se você quer um conserto em algum princípio hoje, vai se colocando em pé no teu lugar e vai dizendo: eu estou aqui, Senhor, eu quero esse conserto.
Eu quero esse conserto, Senhor, Tu sabes, é minha vida de oração, é a minha vida de jejum, é jejum que eu parei, foi oração que eu parei, foi a palavra que eu deixei de lado, não li mais a Tua palavra, não busquei mais a Tua palavra. Qual foi o princípio que eu quebrei? Pergunte ao Senhor, Ele tem como te responder, como falar ao teu coração, mas Ele é Deus que te diz: tornai vós para mim e eu tornarei para vós. Quanto tempo que você não tem honrado ao Senhor, não tem sido fiel com seu dízimo e sua oferta, e você até pensou na sua mente, mas Senhor, é muito para mim colocar em dia. O Senhor é Deus que te diz, você que disse isso no seu coração e na sua mente. Então somente quero teu coração, teu princípio. Então faça como um ato profético, um ato sacrificial, e de hoje em diante entra no concerto comigo, e verás o que vou fazer na tua vida, e verás o que vou fazer, porque sou Deus que não volto atrás na minha promessa, sou Deus que não volto atrás na minha aliança que tenho para contigo. Homem, tu sabes que te levantei na terra e já te coloquei uma palavra dizendo que tu prosperarás e abençoarás a muitas vidas. Tu não tomarás emprestado, porém tens vivido debaixo de juros, debaixo de vidas, debaixo de empréstimos. Sou Deus que vos digo: tornai vós para mim, e eu tornarei para vós. Mas Senhor, é muito para colocar em dia. Faça uma atitude profética de sacrifício. Sou eu que falo no teu coração o que quero, para reatar este princípio, através deste princípio, a aliança que fiz para contigo, e verás que aquilo que tinha para um ano, farei em um mês na tua vida, e verás que sou Deus, que cumpro a minha aliança e a minha promessa sobre ti. Aleluia. A palavra de Deus nos diz, meu amado, quando votares, cumpris o que votastes, porque era melhor não teres feito voto do que votar e não cumprir. Princípio quebrado. Se você quer reatar através de algum princípio que você quebrou, vai se colocando em pé e vai dizendo: Senhor, eu estou aqui. Deus sabe qual é: falta de perdão, falta de comunhão com a palavra de Deus, falta de comunhão em oração, em jejum, falta de comunhão em clamor. Deus sabe o que é uma vida de santidade, um pecado não confessado. Deus sabe qual é a situação que você tem que reatar. Tornai vós para mim e eu tornarei para vós. Fiel, santo, justo, Pai de poder e de graça, nós clamamos agora, Senhor. Tu és o Deus que cumpre a tua palavra, e Tu és o Deus que tens prosperidade para o teu povo, prosperidade para a tua igreja. Pai, nós nos arrependemos diante do altar, clamando: poupa o teu povo, Senhor, poupa o teu povo do pecado, do juízo. Poupa o teu povo, Senhor, e venha sobre nós o teu reino, venha sobre nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto nos céus. Pai, nos perdoa, ó Pai, por muitas vezes lançarmos, ó Pai, parte do desafio sem entender que esta porção é para vivermos, Senhor, na medida transbordante. Eu clamo pela vida da tua igreja, pela vida do teu povo. Eu clamo, Senhor, pela boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, que a tua igreja, Pai, venha a ser observada pelas nações, e as nações possam dizer: bem-aventurado, possam nos chamar de bem-aventurados, bem felizes, bem contentes, pela prosperidade que o Senhor há de derramar na igreja de hoje. Levanta a tua igreja, Senhor. Levanta a tua igreja, Senhor, com uma unção de conquista, com uma unção de vitória, com a bênção que enriquece e não traz dores. Levanta a tua igreja com a prosperidade do Senhor. Levanta a tua igreja, Senhor, para poder levar o teu evangelho aos quatro cantos, poder anunciar a tua palavra aos quatro cantos. Envia provisão, envia recursos, para que possamos, ó Pai, sustentar, ó Pai, a obra de missionários, enviar vidas, abrir novas frentes de trabalho, novas casas de oração. Envia recursos, ó Pai. Nós clamamos para essa igreja na internet. Envia, Senhor, vidas que possam estar dispostas a se voluntariar e cumprir, ó Pai, este chamado, para que possamos levar a tua palavra aos quatro cantos, através, ó Pai, desta rede online, através, ó Pai, deste ministério, possamos propagar o evangelho sem fronteiras, levando a palavra que o Senhor tem colocado aos nossos corações. Envia provisão, capacita os que
estão envolvidos nesse projeto, envia provisão, sustento, abençoa, libera, Senhor, vidas que estão doando seus serviços, vidas que estão se dedicando. Nós clamamos só o Senhor para recompensar, só o Senhor para retribuir o esforço que cada um tem feito, Senhor, nos sites, nas páginas, nas atualizações. Só o Senhor, ó Pai, para trazer, ó Pai, a colheita e a provisão para a vida dos teus filhos, na boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Nos voltamos para Ti nesta hora, Senhor. Pai, sobre estas vidas que tomaram uma decisão de reatar aliança contigo, sobre essas vidas, ó Pai, que decidiram-se por Jesus, escreve, Senhor, o nome dessas vidas no livro da vida. Sustenta-os diante das adversidades, das pressões e das afrontas deste mundo. Sustenta diante dos ataques, ó Pai, das provas e tribulações. Levanta-os com poder e grande glória, porque declaram hoje que Jesus Cristo veio em carne e sangue, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, para nos dar vida e vida com abundância. E é esta vida que nós recebemos nesta hora, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Você que fez essa oração comigo pela primeira vez, ou você que está reatando a sua aliança com o Senhor Jesus Cristo, no final do culto, passe na secretaria, dê o seu nome na secretaria, para que possamos te dar uma Bíblia e possamos ter a sua ficha para orar pela tua vida, orar pela tua casa. Você pode se assentar. Nesse momento, você tem a oportunidade de entrar em concerto com a área da boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Você que o Espírito Santo de Deus colocou um valor no teu coração, você que ouviu do Espírito Santo o que vai liberar aquilo que está retido, obedeça ao Senhor. Você que fez o voto das 3 medidas, você tem hoje a terceira parte, entendendo hoje que não termina aqui, mas que para que você possa desfrutar dessa medida transbordante continuamente, de cada semente que o Senhor colocar nas tuas mãos, há uma necessidade de você entrar em obediência.